Muitos têm falado que com o resultado desse GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, Verstappen conseguiu conquistar o campeonato mundial, mas apenas graças a uma grande sorte no finalzinho da corrida, com um acidente de Nicolas Latifi batendo no muro e gerando um safety car, que gerou a relargada e fez com que ele se tornasse campeão mundial de Fórmula 1. Mas quando a gente vai analisar os números do campeonato, a gente passa a entender que na verdade o grande sortudo foi o seu rival, Lewis Hamilton, que poderia ter perdido o campeonato com 2 corridas de antecedência para o fim de 2021. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo agora, na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP de Abu Dhabi com toda certeza vai ficar na história da Fórmula 1 como um dos GPs mais decisivos de todos os tempos da categoria. E o Hamilton estava com a faca e o queijo na mão até a última volta do GP de Abu Dhabi. Ele se tornaria o octacampeão mundial de Fórmula 1, mas justamente nessa última volta, Max Verstappen tomou a liderança por conta da relargada depois do safety car e acabou se tornando pela primeira vez campeão mundial naquele momento. Muitos dizem que isso foi sorte e que o piloto holandês foi predominantemente um sortudo nesse ano de 2021. Mas quando a gente analisa os números e traz o histórico dessa temporada de 2021, a gente passa a entender que o verdadeiro sortudo, na verdade, foi o próprio Lewis Hamilton. E você vai entender tudo sobre isso agora nesse vídeo, porque eu vou trazer GP por GP, onde houveram grandes perdas de pontos para Verstappen e onde Lewis Hamilton, na verdade, não acabou sofrendo. Mas antes, eu queria te lembrar de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, porque isso ajuda demais esse canal a crescer e, claro, é de graça. Vamos bater pelo menos 2.000 likes nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o próprio GP de Baku de Fórmula 1. O que aconteceu naquele GP especificamente? Max Verstappen estava liderando a prova, com uma vantagem gigantesca para o segundo lugar. E realmente era uma vantagem muito grande naquele momento especificamente. Mas no finalzinho da prova, um pneu dele acabou estourando, explodiu no meio da reta, o que não deu nem mesmo a oportunidade dele tentar entrar nos boxes e trocar o seu pneu. Com isso, acaba que por conta desse pneu estourado, Max Verstappen teve que abandonar a corrida, perdendo claramente uma oportunidade de 25 pontos a mais durante o seu campeonato de 2021. Muitos vão dizer que Lewis Hamilton também teve problemas nesse GP, ele acabou passando reto por conta de problemas nos freios e com toda certeza ele realmente teve. Mas é importante nós nos lembrarmos, esses não foram problemas externos a Hamilton, foram causados pelo próprio piloto, por um erro na hora de apertar um dos botões no volante. Ou seja, se foi azar ou sorte, na verdade, nenhum dos dois. Lewis Hamilton acabou errando e por isso perdeu todas as posições naquele momento. E acaba que Verstappen teve sim um problema mecânico no seu carro, que não permitiu que ele se tornasse vitorioso no GP do Baku, fazendo com que ele perdesse 25 pontos no campeonato. É importante também nós nos lembrarmos de outro GP, o GP de Silverstone de Fórmula 1, onde Lewis Hamilton e Max Verstappen disputavam posição desde o início da corrida. Os dois estavam lado a lado, curva a curva. Acaba que Verstappen estava do lado de fora de uma das curvas e acaba que estava até um pouquinho mais à frente do que Lewis Hamilton. Entretanto, os dois que estavam muito próximos acabaram se tocando e Max Verstappen foi o grande prejudicado nessa situação, justamente pelo fato de que ele tocou mesmo a roda dianteira esquerda de Hamilton e foi arremessado contra o muro, em um acidente de mais de 50 G naquele instante. Com isso, ele perdeu novamente uma corrida inteira, onde no mínimo ele terminaria em segundo lugar, com 18 pontos de diferença para Lewis Hamilton nesse momento, ou na verdade, 18 pontos a mais no campeonato. Isso, claro, se na verdade continuasse do mesmo jeito. Lewis Hamilton foi vitorioso naquela corrida especificamente. Foi até punido pelo incidente, que é realmente discutível, até que muitas pessoas acreditam que foi um incidente de corrida, outros acreditam que foi culpa de Verstappen e outros foi culpa de Lewis Hamilton. Na minha opinião, Hamilton predominantemente culpado naquele momento. Mas ainda assim é importante nós nos lembrarmos, a culpa do incidente necessariamente não foi de Max Verstappen, ou seja,
mais 18 pontos perdidos no campeonato, resultando até nesse momento 25 mais 18 pontos, o que dá um total de 43 pontos perdidos até aqui no campeonato. Mas é importante nós nos lembrarmos também de outro GP, o GP da Hungria de Fórmula 1, onde Max Verstappen tinha acabado de largar e estava ao lado do seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, mas acabou sendo acertado por Pérez, justamente porque ele ficou descontrolado ali no início da corrida por um outro acidente que foi de Valtteri Bottas. Bottas veio lá de trás do grid, errou feio a frenagem e acabou batendo em Pérez, que acertou também Max Verstappen, que acabou sendo ultrapassado por basicamente todos os carros do grid. Ele perdeu grande parte do seu carro, grande parte principalmente do assoalho do carro. Acabou conseguindo terminar a corrida, terminou ainda nos pontos, conseguiu 2 pontinhos naquele GP, mas ele tinha garantido praticamente um lugar no pódio. Ele tinha no mínimo um 3º lugar naquele GP, ou seja, ele acabou perdendo a oportunidade de um pódio, o que faria com que ele perdesse 13 pontos a mais no campeonato, considerando que ele ganhou nessa corrida especificamente 2 pontos, ou seja, 15, que seria a pontuação do 3º lugar, menos 2 é igual a 13, ou seja, ele poderia ter terminado o campeonato com 13 pontos a mais. Isso quer dizer basicamente o seguinte: se ele tivesse tido esses resultados que não colocariam ele em risco, por exemplo, ganhasse em Baku, um 2º lugar em Silverstone e um 3º lugar na Hungria, o que eu acho que era completamente possível nessas situações específicas, ele teria lá no GP do Qatar 56 pontos a mais com relação a Lewis Hamilton no final da corrida. Isso significaria basicamente que no final do GP do Qatar ele se consagraria campeão mundial se essas coisas não tivessem acontecido. Isso sem contar com outras fatalidades importantes que também aconteceram nesse ano de 2021, como por exemplo o que aconteceu lá no GP da Bélgica. No GP da Bélgica de Fórmula 1, o que basicamente aconteceu foi que uma coisa bem rara, na verdade, acabou acontecendo no meio da corrida. Uma chuva torrencial, muito forte, mas muito forte mesmo, que acabou fazendo com que os pilotos fizessem pouquíssimas voltas em regime apenas de safety car. Muitos dizem que a corrida deveria ter sido cancelada em si, e se tivesse sido cancelada, Verstappen perderia 12 pontos e meio a mais ali no campeonato, no final do campeonato de certa forma, o que deixaria ele e Lewis Hamilton com uma diferença um pouco menor, mas ainda garantiria o campeonato para Verstappen. Agora, se a corrida acontecesse normalmente, o que poderia ter acontecido, e é o normal de acontecer, vamos dizer assim, de certa forma esse ano, foi sim um azar de Verstappen de realmente acabar sendo uma corrida que ele teria mesmo que ganhar, ele conseguiria ganhar e acabou não acontecendo completamente, e assim ele ganhou metade dos pontos apenas. Se tivesse sido um ano normal, ele receberia 25 pontos, o que geraria uma diferença no campeonato entre ele e Lewis Hamilton de 5 pontos no final das contas. Eu sei que muita gente também vai falar sobre o GP da Itália de Fórmula 1, onde ficou bem óbvio que o predominantemente culpado foi Max Verstappen naquela situação específica. Não é à toa que o próprio piloto holandês também foi punido naquele GP. GP esse que muito provavelmente teria uma vitória de Lewis Hamilton. E acaba que Verstappen não permitiu que isso acontecesse. Mas ainda pensando em uma possível vitória de Hamilton no GP da Itália, Verstappen teria facilidade, como nós sabemos, de terminar aquele GP especificamente em 2º lugar. Pelo menos isso segundo algumas probabilidades, né? É importante a gente analisar o histórico dos dois pilotos, mas eu acredito que daria Hamilton em primeiro e Verstappen em segundo. E nessas condições seriam 7 pontos de diferença que Lewis Hamilton abriria no campeonato nessa situação específica. Ou seja, analisando todas as fatalidades de Verstappen, no GP da Hungria, GP de Spa, GP do Baku e também no GP de Silverstone, e analisando ainda assim o GP da Itália de Fórmula 1, ainda assim nessas condições ele ficaria 54 pontos à frente de Lewis Hamilton lá no GP do Qatar, no final do GP do Qatar, o que garantiria a Verstappen com toda certeza o campeonato mundial de Fórmula 1 com 2 corridas de antecedência. Mesmo se Hamilton ganhasse o GP da Arábia Saudita e o GP de Abu Dhabi com as melhores voltas e Verstappen não pontuasse nos 2 GPs,
lá no GP do Qatar, ainda assim ele se garantiria como campeão mundial de Fórmula 1 com 2 pontos de diferença se Hamilton ganhasse os 2 próximos GPs e fizesse a melhor volta nos 2 também. Ou seja, quem teve azar mesmo nesse ano foi Verstappen. O grande sortudo foi, na verdade, o piloto inglês Lewis Hamilton. Mas claro, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda com isso que eu trouxe aqui no vídeo, se você acha que realmente Hamilton teve muito mais sorte do que Verstappen. Verstappen foi o grande azarado e com toda certeza essa sorte voltou para ele no último GP, na última volta do ano. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você acha sobre esse assunto. Eu acredito que Verstappen mereceu com toda certeza esse campeonato de 2021. Eu acho que os 2 pilotos têm um nível de pilotagem insano, incrível, e eles estavam bem próximos em basicamente todos os GPs. Em alguns momentos a Red Bull realmente teve um carro um pouco melhor do que a Mercedes, em outros a Mercedes teve um carro melhor que a Red Bull, mas com toda certeza o grande azarado do ano foi Verstappen, que apesar de ter um talento incrível, acabou saindo de diversas corridas por situações que não seriam culpa dele em si. Ou seja, ele mereceu esse título mundial, pelo menos na minha opinião, até mesmo mais do que o próprio Lewis Hamilton. Então assim, galera, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se você concorda comigo, como eu já disse, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu mesmo tudo que eu trouxe aqui, trazendo mesmo as nuances desse campeonato para você entender exatamente o que aconteceu, quantos pontos de diferença cada piloto ficaria, por que Verstappen ganharia antecipadamente. Não esquece, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.